Glória! Pastor Caio, como é o nome da sua esposa, pastor? Faz assim. Está acompanhando a pastora Tayla, deu glória a Deus por ela. A gente conheceu o pastor Caio lá no congresso, em Encontro de Gerações, né, pastor? Encontro de Gerações. Lá a gente fez uma amizade, conhecemos o pastor Bispo Leonardo, vai estar conosco no dia 21, diga glória a Deus. E graças a Deus, o que eu aprendi do que quando Deus ele quer nos levar para um próximo nível, ele vai nos conectar com as pessoas certas. Diga para o seu irmão assim: Deus vai te conectar com pessoas certas. Aplauda Jesus. Mão direita de profeta, estenda com a mão direita de profeta para cá. Ore pela vida, ore pela família, ore pelo ministério. Senhor, nós queremos te apresentar a vida do pastor Caio e da pastora Tayla. Temos certeza que a palavra certa, a didática correta, tu já entregaste, Senhor, o rolo dos teus mistérios para os teus servos. Temos certeza, Senhor, de tudo o que tu queres para essa noite, porque nas tuas mãos está o querer do efetuar. Mas como eu sempre te peço, Senhor, dá uma porção dobrada de tudo que tu já entregaste sobre a vida do teu servo. E aonde irá o Espírito de Deus, ali a liberdade, Senhor. Mais uma vez confirmamos que nessa casa tu tens liberdade, Senhor. Continua falando conosco da maneira que tu quiseres. E se a igreja crê e reage, em nome de Jesus aí. Aplauda Jesus. Meus irmãos, mantenham alguns minutinhos só em pé. Preciso expor algumas coisas que me aconteceram depois que a gente se conheceu junto com o bispo. Ele fez um convite naquele dia, mas eu ainda não sabia o tema nem nada. Quando o tema chegou, foi um conhecimento. Eu falei: Jesus, fala comigo. Porque toda vez que Deus vai falar e entregar algo à sua igreja, Ele fala primeiro com o profeta. Ele fala primeiro com o homem de Deus. Então, depois de joelho, em oração, de madrugada, jejum, consagrando, e muitas das vezes eu não senti o Senhor. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Aí é aquele momento que você analisa logo, né? A filha do Espírito fala aí, vai logo revelando, Espírito Santo. Vai, fala logo o que eu estou errado, porque eu não subo naquele altar sem a tua presença, não dá. Eu não sou nada sem o teu Espírito. E nada dele falar. E eu vou me orar, vou me jejuar, vou me orar, vou me jejuar. Eu falei: Jesus, e agora? Só que uma certa madrugada, enquanto eu estava orando, eu fui para minha cozinha, porque dentro do meu quarto parece que a minha filha sente o meu faro. Eu saio da cama, ela já levanta: papai. Isso quando ela não fala papai café. Eu falei: minha filha, deixa pelo menos o padeiro acordar. E aí não dá. Fui para a cozinha, me pus de joelho, comecei a orar ao Senhor. E quando eu abro os meus olhos, eu olho para o lado, tem só um ser muito alto me olhando. Mas não vinha da parte de Deus. Eu fiquei só olhando ele, vendo o que ele ia fazer. Aí o Senhor falou ao meu espírito que haveria uma guerra para que eu chegasse a ter da resposta da parte dele daquilo que era para entregar para a igreja. Lembra de Daniel? Quando ele se põe para pedir uma resposta do Senhor, vem de imediato? Vem, mas não chega. Porque o principado o retém. Aí é necessário guerras para que a mensagem chegue. Então eu comecei a orar, comecei a me consagrar pedindo do Senhor. E enquanto eu estava nesse processo, o Senhor me entregou uma palavra essa noite. O Senhor tem falado comigo alguns tempos atrás. Antes de todas as vezes que eu entregar uma mensagem para a igreja, o Senhor me pede para fazer uma oração antes. Não desvalidando aquilo que já foi orado, declarado sobre a sua vida, porque eu creio que você recebeu como eu, amém? 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 Amém. Então, igreja, eu peço para você colocar a sua mão na cabeça, quem pode. Você não saiu da sua casa para ouvir um homem falar. Você saiu da sua casa para receber da parte de Deus uma resposta. Mas nessa noite, eu vou pedir para que o Senhor sonde agora a tua mente e o teu coração. Que mediante a palavra que vai ser declarada, a Bíblia diz que da palavra dele, da palavra daquilo que for declarado, sai fogo, porque é de lá que sai fogo. Então, Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus servos que estão aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque eu te pedi essa madrugada, que o Senhor permitisse chegar nesse ambiente somente
preciso aqui tirar uns minutinhos para agradecer ao Augusto, a toda o corpo de liderança dessa igreja que nos permitiu estar aqui hoje. Eu não estou hoje aqui sozinho, como bem disse o pastor, estou acompanhado dessa linda mulher, por gentileza, fique de pé. Hoje eu até brinquei com ela, falei, como pode um homem feio desse jeito, uma mulher bonita desse jeito? A clareza foi muito rápida, é porque ela orou um pouco e eu orei muito. Oh, meu Deus, Jesus. Eu costumo dizer que se eu fosse ela, eu não me queria. Sabe por quê, irmão? Será só? Porque essa mulher foi extremamente interesseira. Sabe o respeito? Ela foi interessada nas minhas dívidas, que pensa um homem que tinha dívida. Você não gostou fascinado? Até ameaça de morte tinha. Vai ver que a sua boa. Tá vendo? Mas Deus deu, graças a Deus, uma família, uma mulher cujo diagnóstico desde os 17 anos era que não podia ter filho. Só que eu já conheço a palavra desde os 15. Eu conheço o Deus que eu sigo. Ele já tinha me dito que ele ia me dar um varão. E Deus, graças a Deus, me deu uma profeta. Eu só tive um pequeno detalhe que no meio do percurso, a Bíblia diz que se tu está brigado com a tua esposa dentro do quarto, a tua oração não passa por teto da casa. No dia que o Senhor falou com ela, hoje a tua barriga declara a cura de Ana sozinha dentro do quarto. Ela pôs a mão, declarou a cura. Um mês depois a gente descobre que ela estava grávida. Só que de madrugada o Espírito Santo vem numa revelação para ela e fala, vou te dar uma filha mulher. Só que aí quando eu acordo, ela pega e fala, amor, o Senhor falou que a gente vai ter uma filha mulher. Eu falei, ah é? Eu não fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu peço a Deus toda a minha vida um homem. Aí eu falei, por que veio uma mulher? Eu falei, o Senhor disse que não, por que veio uma mulher? Irmão, aí essa daqui chega pra mim e fala, amor, eu me oração que o Senhor foi, que o Senhor pudesse me dar uma filha mulher para alegrar o coração da minha sogra. Eu falei, tu viajou na maionese? A sogra! A sogra? Porque minha mãe tentou ter 3 meninas, veio 3 varão, 3 sacerdotes. Hoje eu sou grato demais a Deus, porque aquela menina é tudo pra minha vida. Glória a Deus! Branca com os olhos azuis. Olha pro pai e olha pra mãe. Já dizia o apóstolo S. É gente que quebra de maldição de gente feia. Não é? Meus amigos, por gentileza, abra a sua Bíblia. No livro de Macabeu. Ah, tem gente que lê Bíblia, né? Que já olhou logo Macabeu. Ah, só pra ver se tá ligado. Qual é o tema dessa noite, igreja? Presta calma, que pode Até o final te melhora. Vai, 1, 2, 3. Efésios 3,14, isso é muito interessante. Eu vou já te dar o versículo. Porque quando o Senhor me deu a palavra, a minha intenção, a intenção do homem é sempre trazer aquilo que ele tem mais conforto, aquilo que ele já tem, às vezes, preparado nos bolsos, porque alguns tempos o Senhor já falava com ele. Quando eu li isso, eu falei, top, profeta, o apóstolo Paulo, ele é top, tá tudo certo, eu já tenho até a mensagem. Aí fiquei ruminando aquilo, aí o Espírito Santo falou, não. Aí eu falei, agora eu sou de pé. Então me dá a palavra. Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro de Daniel, versículo 6, capítulo 6, perdão. Eu gostaria muito de fazer um resumo, mas eu preciso ser fiel ao texto, então acompanhe comigo. Na minha tradução é a tradução do King James, e que a sua fique à vontade. Eu vou ler e eu peço para que você preste bastante atenção. Por favor, redobre a atenção. Porque Daniel capítulo 6. Porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para entregar hoje, Ele vai entregar. Olha! A Bíblia diz que aqueles que são espirituais recebem no espiritual. Você vai receber. Você vai receber agora. Então, por favor, capítulo 6, a partir do verso 1. E eu vou ler com vocês. Daí eu achou por bem colocar sobre o rei, certo, 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre esses 3 presidentes. Ou seja, ele colocou, eu vou trocar a palavra príncipes por governadores, vai ficar mais fácil o entendimento. O rei decretou que colocasse ali 120 governadores, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre esses 120 governadores, ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes, ou seja, governadores, pudessem prestar-lhes conta, e o rei não tivesse nenhum dano. Este Daniel era o preferido sobre os presidentes e governadores, porque havia nele o
Espírito excelente. Olha para a pessoa do teu lado e fala bem assim, ó, sobre você, em você, há um Espírito excelente. Eu preciso dar essa ressalva. A irmã que veio aqui agora há pouco da palavra de oferta, ela falou que ela não consegue fazer nada de qualquer jeito, porque ela faz tudo de maneira excelente. Assim nós temos que ser. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes, ou seja, os governadores e os presidentes, buscavam contra ocasião a Daniel a respeito do reino, porque eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Versículo 5. Então disseram estes homens: nós não encontramos mais qualquer ocasião contra Daniel, exceto procuramos contra ele algo concernente à lei do seu Deus, ou seja, concernente à sua fé. Versículo 6. Então, esses presidentes, príncipes, se reuniram junto ao rei e assim disseram: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, governadores, todos os príncipes, os conselheiros e os capitães se reuniram-se para estabelecer o estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus, esse Deus, eu acredito que na sua Bíblia está Deus maiúsculo, ou seja, é um Deus, eles estão decretando literalmente, diretamente o Deus de Daniel, ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Versículo 9. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas em sua câmara, que estava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos. Repita comigo: ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Versículo 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e suplicando perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinastes tu o decreto, para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, o qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei aquele Daniel, agora um dos filhos dos cativos dos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o teu decreto que assinaste, mas faz a oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Versículo 15. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum decreto, nenhum estatuto que o rei estabelecer pode ser mudado. Versículo 16. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: ó teu Deus, o teu Deus a quem tu continuamente serves, te livrará. Versículo 17. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete dos seus senhores, para que propósito não se modifique concernente a Daniel. Então o rei foi para seu palácio e passou a noite jejuando. Não foram trazidos instrumentos de músicas perante o rei, e apartou-se dele o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com voz angustiante para Daniel. E o rei falou e disse: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel disse:
visto que perante ele encontrou-se inocência em mim e também perante a ti. Ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente, porque ele orou, ele declarou e pediu para que tirasse Daniel da cova. Versículo 24. O rei ordenou e trouxe-lhes aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões. E ele, seus filhos e as suas esposas, os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os ossos dos seus em pedaços, e antes que chegasse ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: Pai, seja multiplicado. Eu estabeleço um decreto, repita comigo: decreto, com vontade, decreto, pela qual todo domínio do meu território, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Mas ele é o Deus vivo e imutável, para sempre o seu reino não será destruído e o domínio dura eternamente. Versículo 27. Ele livra e resgata. Ele livra e resgata. Mais uma vez, ele livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel prosperou. Repita comigo: prosperou no reino de Dário e o reino de Ciro o Persa. Assim você dá glória a Deus, Senhor. Eu sei que para a maioria ler muitos versículos acaba sendo enjoante, dá um sono. Mas isso é para quem não tem hábito de leitura. Amigos, não tem como nós falarmos de algo tão concernente ao tema dessa ministração e não nos aprofundarmos e sairmos da praia. Porque já dizia o apóstolo, quando você anda pela praia, você ainda tem a direção de poder ir e voltar, você ainda tem domínio. Quanto mais adentro do rio você vai, menos domínio você tem para ir e voltar. Mas quando você chega no meio, é a correnteza que te leva. Ou seja, nós precisamos mergulhar nas Escrituras para entender aonde o rio do Espírito quer nos levar. Então, em nome de Jesus, preste atenção. Para a gente chegar no ponto daquilo que o Senhor me liberou, permitiu com que eu entrasse com você, para entregar para você nessa noite, eu preciso trazer um resumo de algumas coisas. Primeiro, a vida de Daniel foi pautada em servir 4 reis. O primeiro, Nabucodonosor, no capítulo de número 1, no versículo de 1 a 3, quando Jerusalém é sitiada pelos babilônios. No versículo 5, no versículo de número 2 diz o Senhor que ele deu, repita comigo: o Senhor deu Joaquim, o rei de Judá. Ou seja, o próprio Deus deu o rei Joaquim. Se Deus dá, quando Deus permite, é porque Deus tem um propósito. Repita comigo: propósito. No capítulo 3, no versículo 3, o rei Nabucodonosor pede para que o seu servo, dos eunucos, o chefe, pudessem trazer alguns jovens. Esses jovens não eram qualquer jovem, eram os jovens da semente dos reis e dos príncipes. Mas por que passou da semente do rei e dos príncipes? Porque os reis e príncipes, quem é da realeza, tem acesso a informações privilegiadas, tem acesso a benefícios privilegiados. Ou seja, muitos desses jovens não tinham defeitos em formosura, pelo contrário, eles eram belos, eles eram instruídos na palavra, eles eram instruídos na lei. Então quando o rei pega, ele pega por um propósito. Repita comigo: propósito. Ele pega esses jovens com o propósito de servir no palácio. E no meio desses jovens foi Daniel. Daniel era um desses jovens que foi passar um período de 3 anos. Repita comigo: 3 anos. 3 anos em treinamento. Por que 3 anos em treinamento? Porque eles precisavam aprender as Escrituras e precisavam se comunicar, ou seja, aprender a língua dos caldeus. Quando Daniel ele passa por esse processo, ele tem essa média de 14 a 17 anos. Dos 17 aos 20 anos, ele conclui o treinamento e vai servir, entra no serviço ministerial, ou seja, entra no serviço da realeza, para servir ao rei de forma direta. Quando Nabucodonosor vai morrer, Daniel tem por média de 50 anos. E aos 80 anos dele, acontece uma tragédia para o povo da Babilônia. Ou seja, o império perde uma guerra.
Perceba, eu fiz esse resumo para que você entenda que o jovem foi dado por Deus, não somente ele, preste atenção, redobre a sua atenção, foi dado por Deus, o seu rei, automaticamente todos aqueles que estavam debaixo do seu rei, para ser levado em cativeiro. Daniel, mais alguns demais, mais 4 são citados no livro de Daniel, eles são levados em cativeiro, e veja que dos 14 aos 80 anos, ele está cativo, mas ele não está cativo de qualquer jeito. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim, ó, ainda que o Senhor, mais forte, ainda que o Senhor, mude o cenário da tua vida, ele tem um propósito, ele tem um destino, ele tem um objetivo. Com 80 anos, agora assume um outro rei, chamado Rei Dário. Esse rei agora começa a estabelecer coisas diferentes. Ou seja, ele pega 120 governadores. Cada governador deveria tomar conta de províncias do Império Persa. Só que sobre esses governadores, ele colocou 3 presidentes. Um deles era Daniel. Esses governadores deveriam dar o relatório das províncias para os 3 presidentes. Só que a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Repita comigo, um espírito excelente. Só que todas as vezes que o Senhor levanta um homem ou uma mulher de Deus, esse homem ou mulher de Deus tem um espírito excelente. E todas as vezes que o Senhor faz isso, é incontrolável. Olha para a pessoa que está do lado falando bem assim, ó, vão te invejar. Olha, não, mas olha para o pai falando assim, ó, vão te invejar. Vão tentar contra a tua vida. Vão tentar te caluniar. Vão tentar te difamar. Foi isso que eles fizeram. Perceba que quando Daniel é chamado para ser um dos 3 presidentes, ele já tinha 80 anos, era ancião. Olha para a pessoa e fala com concreto. Perdão, olha para a pessoa que está do lado e fale com convicção. Fale assim, ó, ainda com a tua idade. Ainda com a tua idade. Por que tu ri? Fala para o outro lado, ainda que a tua idade seja avançada, ou ela seja nova, você tem relevância diante do Senhor. Eita, vai funcionar, hein? Daniel ainda estava com a idade avançada, mas ele ainda funcionava, ele ainda era usado. Eu acho legal que quando a gente prega, o povo vai rindo, eu entendo logo no meu espírito, está pegando. E eu fico logo na minha mente, vai a pé. Meus amigos, Daniel é escolhido porque ele tem um espírito de excelência. Deus é ousado, Deus ainda usa quem tem um espírito de excelência ainda no nosso tempo. Ele não se importa com idade. Não existe aposentadoria espiritual. Eu ouvi essa palavra na madrugada. Porque eu falei, Deus, eu tenho 30 anos. Eu sei que eu tenho cara demais. Mas eu falei, Senhor, eu tenho 30 anos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque com 15 anos de idade, escute, com 15 anos de idade, eu fui para uma célula. Quem participa de uma célula diz amém? Amém! Eu fui para uma célula, convidado por 3 doidinhos lá da rua. Certo. Os meus amigos, quando eu chego na célula, eu não entendi metade da palavra, mas na hora do testemunho, o pastor falou assim, meus amigos, eu saí do meu corpo, e eu vi um demônio, e eu lutei com o demônio. Eu olhei para aquilo e falei, não sei que Jesus não tinha essa entendimento não. Eu olhei assim e falei, mas que bicho é doido. Eu falei, eu quero essa por aí. Isso está na Bíblia? Mas acho que isso está na Bíblia, não. Nunca ouvi falar dessas coisas. Com 15 anos de idade, quando acabou a célula, eu cheguei no canto e falei, pastor, pergunta, que negócio é aquele que tu sai do corpo, volta do corpo, que negócio é esse? Aí ele falou bem assim, ó, o nome disso é batalha espiritual. Eu falei, isso está na Bíblia. Ele falou, tá. E ele me mostrou. Tá aqui, ó. Eu falei, meu Deus, eu quero isso. Sabe por quê? Primeiro, isso aí nasceu comigo. Mas era na época que o tropa de elite estava. Eu não queria virar. Já sabe, conhece a outra. Só que quando eu ouvi tudo aquilo, eu falei, eu quero esse negócio. Eu falei, eu quero expulsar demônio. Eu quero fazer isso. Eu só me converti porque eu queria expulsar demônio. Eu acredito. Com 15 anos de idade. Sabe o que eu fiz com 15 anos de idade? Eu, desde os 13 anos, já tinha um relacionamento. Preste atenção. Eu já dormia na casa da namorada. Os pais deixavam. As namoradas tinham 14 anos. Eu já fazia relações sexuais com 13 anos. Porque eu vim de uma geração de pais que achavam, perdoa pela palavra, mas eu sou muito claro, já tinham medo que o filho virasse homossexual.
Pega aqui, ó, revista da Playboy, pega aqui, ó, vídeo, pega isso aqui, assiste. Fui pra diretoria por conta disso. Só então eu nasci com a mente toda deturpada, então pra mim isso era natural. Então quando eu falei, eu quero Jesus, ele falou, amém, bora lá, ele botou a mão na minha cabeça, orou. Aí eu falei, e aí, como é que eu faço pra ter batalhas espirituais? Ele falou bem assim, ó, tu namora? Eu falei, namoro desde 14. Aí ele falou, pois é, a Bíblia diz que com o pecado ninguém vai ver a Deus, tu não vai poder fazer nada disso em pecado. Eu falei, é sério, eu tenho 4 anos só doidinho. Cartão não tinha? Calma aí, se você não o negócio tá mais pesado. Aí eu falei o seguinte, eu tenho 4 anos com ela, aí ele falou bem assim pra mim, ó. Então escolhe, tu quer a Deus ou tu quer ela? Eu falei, sem problema, fui pra casa dela, eu falei, eu preciso terminar. Ela olhou pra mim e falou, oi, por quê? Eu falei, porque agora você via Jesus e eu não posso pecar. Saí daí e fui pra casa. Fui fazer o quê? Jogar videogame? Não orar, porque ele disse, quem ora tem favor de Deus. Quem ora tem favor de Deus. Quem ora vive coisas sobrenaturais. Passei 10 anos da minha vida. Oração, gente, eu mudei da Bíblia. Eu chegava na igreja antes de todo mundo de manhã. Eu abri a igreja de manhã, de tarde, de noite. Eu varri a igreja, limpava o altar, porque o pastor inventou de dizer pra mim que o fogo vem do altar pro povo. Acho que eu vou fazer o quê? Ora embaixo? Não, subir aqui. Dava um migué, eu varria, me ajoelhava lá. Jesus, vai, Jesus, isso era eu. 3 anos. Ele disse, cara, se você andar pela rua, vê a menina da irmã e você já pegou. Eu falei, sempre que Jesus tem poder agora. Aí ele falou, se você passar perto de um bar e você ouviu uma música, pegou. Eu falei, agora nas forças, o que eu faço? Então eu decidi andar por 3 anos assim. E de fone de ouvido. Hoje eu tenho um problema de um lado, um pouco montando fone. Era louvor de manhã, de tarde, de noite. Eu só olhava pra você. E voltava. Porque eu não queria pecar. 3 anos no nível de santidade para viver o sobrenatural. Porque eu aprendi que em Deus só vive coisas extraordinárias que pagam preço de forma extraordinária. Comecei a orar. 3 anos Deus não me deu nada. Nada. Revoltei. Falei o quê? Você é da igreja? Não, eu já fiz tudo isso. Eu vou chamar doidinha que me queira. Mas com namoro santo. Arranjei uma corajosa. A corajosa falou, tá bom, como é que é? Eu falei, tu na tua casa, não? Eu te deixo em casa, porque é negócio só. Namoro santo, perfeito. O pastor olhava pra mim e falava, meu filho, não funciona desse jeito. Mas eu falava, não, pastor, já comigo eu oro. Tá tudo certo, não vou cair. Passou um mês, tudo perfeito. Passou o segundo mês, tudo certo. No terceiro mês, a irmã já começou a não querer mais que... Só que eu já estava com o coração até o cantando de amor. Eita! Querido, por que eu estou te contando isso? Lembra? Eu falei para o Senhor. Eu acabei de ler aqui para você. Eu falei para o Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Comecei a namorar. Eu vi que ela não queria nada comigo. Eu resolvi terminar com ela depois de um culto. Depois desse culto, a minha vida toda mudou, porque a primeira vez que meus olhos espirituais abriram, eu vi o demônio. Tu acha que eu consegui expulsar? Claro que não. Fiquei morrendo de medo. Mas eu ainda tive, porque se Deus me deu experiência, eu tinha autoridade. E expulsei o demônio. Partindo dali, só sobrenatural. Eu saí dali e fui na casa do meu pastor. Quando eu cheguei na casa do meu pastor, eu estou saindo de lá de madrugada, porque todo mundo não foi. Lá por causa do pastor, fala. O pastor doido para dormir para outro dia trabalhar. Saí de lá, 2 ladrões na minha direção para me roubar. Eu olhei e falei, não é possível, Jesus. Eu andando. E 2 lazarentos, vem de lá, o Deus falou, eu vou te roubar. Eu estou doido para uma Kenner, eu estava em Kenner. Eu estou doido para um cordão. Eu falei, agora ele vai me assaltar. Eu falei, não é possível, eu acabei de expulsar o demônio, você roubado por 2 lazarentos. Aí eu falei, na hora o Espírito Santo falou, pede. Eu fechei o olho e continuei a andar. Eu falei, Senhor, eu não sou nem um super-herói, mas segue os meus inimigos para que eles não me vejam andando. Quando eu abro os olhos, eu passo no meio deles. O da direita fala bem assim, ó. Caraca, o moleque ficou com tanto medo que ele saiu correndo. E eu passando no meio deles, e eles não me viram. Na hora, o homem começou a rir, e eles rindo porque acharam que eu tinha corrido. Na hora deu vontade de andar e falar, fazer bem assim, ó. O Espírito Santo falou bem assim, ó. Lembra da mulher de Jó? Eu falei, negativo, eu posso até não tirar estátua de sal, mas que eles possam voltar a enxergar e me roubar é fácil. Eu não vou duvidar. Por que eu estou te contando isso? Eu falei para Deus, eu tenho 30 anos. Eu vivi 3 anos de sobrenatural.
eu não conseguia passar na frente de terreno de uma rua. Sabe por quê? Porque eu olhava para o falava, parava assim e falava, Deus, desce agora, fogo. Bota o tudo parava. Só via grito, sabe? E eu saía aí. Aí de novo, expulsava demônios, vivia o sobrenatural, mas eu não tinha raiz. Eu não sabia o que era louco. Eu só tinha o sobrenatural. E a árvore que dá fruto rápido demais, sem raiz, ela tende a aparecer. Passei 10 anos longe da presença de Deus. 10 anos longe. Eu já conheço o sobrenatural de um jeito muito profundo. Eu li mais de 30 livros no meu primeiro ano de convertido, em inglês e em português, porque eu queria conhecer o sobrenatural. E a Bíblia diz que quando você tem um conhecimento, não dá para desconhecer. Então eu vivi 10 anos e num tempo onde não se conhecia depressão, um tempo onde não tinha essa palavra. Eu quase me mato 3 vezes. Na terceira vez, Deus, no interior, Deus teve que levar uma irmã do coque. Por isso que eu gosto de uma geração passada. Tu olhava para as irmãs, o joelho estava preto, mas não era de sujo, não, era do preço e pago no chão, em oração. E a irmã foi lá na casa que eu estava. Essa irmã perto. Eu ia sair de lá, eu já tinha tudo esquematizado para me matar. Ela chama minha atenção, Deus usa a boca dela. Daquele dia eu volto para Manaus e vou viver o meu processo com Deus. Aí eu me pego na madrugada falando de Deus. Eu tenho 30 anos, eu perdi tanto tempo sem a tua presença. Me ajuda a restituir os dons que tu me deu. Abre de novo os meus olhos espirituais. E Deus olha para mim e diz, eu vou acelerar o tempo. Querido, quando você tem um espírito de excelência, ainda que você esteja no seu trabalho, na sua faculdade, no ministério, ainda que muito se levante contra a tua vida, permaneça fiel. Quando Daniel foi chamado, e esse ataque todo foi com 80 anos, ele era um ancião. O favor de Deus estava sobre a vida dele. Quando eu entendi em Deus que não existia aposentadoria espiritual, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus, ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele tem um projeto com você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fale, Deus não parou. Não, fala com convicção, convicção. Deus não parou. Ele vai fazer ainda mais na sua vida. No versículo 4 e 5 do capítulo 6, Daniel era o preferido. Isso gerou inveja e conspiração. Os inimigos tentaram achar em Daniel, escute, eles tentaram achar em Daniel no seu caráter uma falha e não acharam. Eles tentaram procurar no seu trabalho e não conseguiram achar uma falha, nem um erro, porque ele era fiel. Então eles decidiram, a única forma de a gente conseguir matar esse homem, de destituir ele do reino, tirar a autoridade que está sobre ele, é atingindo a lei do seu Deus, ou seja, a tua fé. Olha para a pessoa e declara, ainda vão, tentar tirar o que Deus te deu, mas o Senhor te guarda. Quando o servo de Deus é levantado, o inferno todo se incomoda. Você acha que você está no seu trabalho à toa? Se a Bíblia diz que nem na terra à toa você está, tu acha que o trabalho que tu tem é à toa? Pastor, não tem trabalho, parabéns, vai para o secreto, porque ele está te chamando para o particular, que você não teria se tivesse empregado. Não murmure. Entenda a realidade que você vive hoje. Acredite que tudo que Deus tem para te dar não é para o teu mal, é para o teu bem. Daniel estava vivendo um tempo de muita perseguição, e quando não acharam nele nenhuma forma de atingir, foram atingir a fé dele. E eu não sei você, talvez possa ser só comigo, ou na minha congregação, na qual eu sou auxiliar do bispo Lamar. Talvez seja só na minha vida, eu sou o primeiro pastor da minha casa. Mas quando eu comecei a declarar que eu era crente, eu comecei a levar a voltar, eu comecei a tomar pedrada, eu comecei a ouvir coisas ruins ao meu respeito da própria parentela. E dói. Quanto mais próximo é a pessoa, mais forte é ela. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eles conseguiram tramar algo contra Daniel, contra a fé dele. Assim como tentaram já abalar várias vezes a minha fé.
Querido, eu vou declarar essa noite algo sobre você, e você pega se você estiver ligado. Eles vão tentar contra a tua vida. Eles estão tentando, preocupados. Eles estão tentando procurar abalar a fé do povo nesse dia. Então não se preocupe quando disserem que a tua fé pode mover montanhas, mas ela não paga dívida. Eu vou repetir de novo porque parece que você está dormindo. Eles podem até dizer que a tua fé pode mover montanhas, mas ela não vai pagar as tuas dívidas. Você pode até ouvir do médico um diagnóstico que não é favorável. E quando você sim pode dizer, mas eu sigo o médico dos médicos, a minha fé, eu tenho fé no Senhor para me curar. Eles podem até fazer beicinho, mas se acalma, o teu Deus te justifica. Não há causa que o Senhor nos justifique. Preste atenção. Está ali, todo mundo armado, o complô, toda a organização, governadores, presidentes, anciãos, conselheiros, até os generais, todos estavam a favor para destituir, para derrubar, para matar Daniel. Eles conseguiram fazer com que o rei assinasse. Só que quando o rei assina, ele revela duas coisas a respeito dele. E essas duas coisas você tem que prestar atenção. Primeiro, a vaidade. O decreto era: rei, vamos fazer o seguinte: em 30 dias, nenhum homem pode adorar outros deuses. Nenhum homem pode adorar outro homem, a não ser a ti. O rei pega e assina. Ele passa, naquele momento, ser uma autoridade espiritual. Repita comigo: autoridade espiritual. Muita gente no nosso trabalho, às vezes o chefe quer ser também uma autoridade espiritual na tua vida, tentando fazer você fazer coisas que não convêm. Às vezes fazer você ser cúmplice de coisas que não convêm. Lembro-me, quando me posicionei, meus irmãos, eu tenho 3, os meus 3 irmãos tentaram, um deles tentou fazer algo que a gente já fazia muito antigamente, que era cobertar um outro. Isso é coisa de irmão. Tentar cobertar um outro. Aí o meu irmão pega, faz alguma coisa de errado, ele olha pra mim: né, mano, que eu não fiz tal coisa? Na hora eu falei: mentira, fez sim. Ele se espantou. Depois ele chegou comigo e ele: pô, a gente não tá junto? Eu falei: infelizmente não, mano, porque se Jesus voltar, eu espírito vai pro inferno. Cria vergonha na tua cara, para de mentir. Naquele dia ele entendeu, naquele dia eu me posicionei. Querido, se tem uma coisa que eu não faço é medir palavras. Hoje eu vou tentar o máximo possível, porque eu vejo essas crianças. Glória a Deus por isso. Eu sou direto em tudo que eu falo. Esse foi o meu único detalhe. Porque tá aqui um homem que não queria ser pastor, tá? O pastor tem que acordar de madrugada, tem que guerrear, tem que jejuar, tem que pagar um preço, tem um alto nível de responsabilidade. Mas hoje eu louvo ao Senhor que me deu essa honra de poder guerrear, irmão. Daniel, tá ali, aquele cenário. Decreto assinado. O que acontece agora? A Bíblia diz que Daniel ele ouve que o rei assinou o decreto. A diferença é que Daniel teve uma atitude que muito crente não toma hoje. Daniel ouviu aquilo, foi para sua casa, fechou a sua porta, foi para frente da sua janela que dava em direção a Jerusalém, dobrou seus joelhos e orou como de costume. O problema é que muitos crentes hoje ouvem uma fofoca e vai logo fofocar. Ele ouve algo errado e ele vai logo proferir. Quando Daniel entra na sua casa para fazer a oração, eu gosto que o final diz: e Daniel deu graças perante o seu Deus. Deixa de acusar, deixa se levantar em calúnia, deixa apontar o dedo na tua cara, deixa falar em mal do teu nome, da tua casa, do teu filho. Lá vai o crente, mas o que adianta ser crente? O filho está na droga. Lá vai o crente, o que adianta estar daquele jeito? Ele está passando por prova, não tem o que comer, não tem o que vestir. Relaxa, você tem um Deus que justifica. Mas aí eu vejo que Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Sabe o que Daniel faz? Daniel faz também o que Lucas fala sobre Jesus, que é um tiro de pedra. Ele deixou seus discípulos e foi ajoelhar e orar, porque o seu coração estava atemoroso pelo que ele deveria de fazer, o que ele ia passar. Ele sabia Jesus sabia o que ele ia fazer naquele momento, e ele ora ao Pai angustiosamente.
passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No versículo 43 diz: e desce um anjo e fortalece. Era o momento da angústia, era o momento da abundância que você tem que entrar no teu quarto, glorificar o nome do Senhor. Glória! Louvado seja Deus. O que me deixa feliz é a história de Daniel. É porque eu comecei dizendo para você aqui no capítulo 1 do versículo 2: o Senhor deu. Tem propósito. Daniel era especialista em como o sistema. O decreto estava armado, sim ou não? Sim ou não? Quem não adorar somente ao rei Dário é morte. Ele ouve e vai adorar o Senhor dentro do seu quarto. Só que naquele momento que ele faz isso, ele se posiciona de um jeito que muda todo o cenário. Como ele é especialista, pastor, em frustrar o sistema. Você sabia que a sua fé é o que mais perturba o sistema? A sua fé perturba todo o sistema. Glória a Jesus, aleluia, Deus. No capítulo 1, versículo 8: então, jovem, Daniel propôs no seu coração não se corromper com o alimento nem o vinho que o rei comia. Automaticamente os outros seus 3 amigos também fazem a mesma coisa. Lembra, o versículo diz: no seu coração ele propôs secreto. Agora vem a recompensa. E a Bíblia diz: em determinado tempo, ele chama os 4. Daniel, que é meu Deus Azar, Sadraque, Mesaque e Abednego, e falam: tem algo diferente neles. Tem algo diferente neles, a aparência deles é diferente das outras, eles são melhores, eles são mais sábios, eles são mais inteligentes. E o rei começa a exaltá-los, e a Bíblia diz: e Deus deu a Daniel entendimento de revelação de sonhos e visões. No capítulo 3, os seus 3 amigos, e aqui tem um segredo muito profundo, porque desde o primeiro até o último, Daniel é citado, mas no capítulo 3 Daniel não aparece. O que acontece no capítulo 3? Já começa com Nabucodonosor instituindo uma estátua de ouro, dizendo que todo aquele, com um decreto, todo aquele que não se prostrar, quando ouvir o som de buzina, de pífaro, de harpa, de todo tipo de espécie de som, e não se prostrar, é fornalha. Mas eu sei que, como naquele tempo, tem gente hoje com espírito de excelência, porque esses 3 crentes estavam lá. Esses 3 crentes olharam, tocou de pé. Tocou de pé. O rei falou a público: vocês não adoram os mesmos deuses que eu? Vocês não se prostram a imagens? E eles disseram: rei, eu sirvo a um único Deus e não me prostro a imagens. Você conhece a história? Eles são jogados na fornalha. Quando eles são jogados na fornalha, eu gosto de imaginar essa cena: o rei ali achando que o churrasco está funcionando. Aí o rei pega e olha: ô, a gente não jogou 3? Por que eu não dei 4 e o 4 parece o filho do homem? Mas pastor, se Daniel não estava lá, por que tu está contando? Porque todo testemunho, toda posição requer um testemunho. Olha o que o rei fala: ele pega e tira os olhos lá de dentro e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou seus servos, porque eles vieram ao seu único Deus. Versículo 19: portanto faço eu um decreto, todo povo, nação e língua que falar qualquer coisa errada contra o teu Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, as suas casas sejam feitas no monturo, porque não existe outro Deus que possa livrar dessa forma. Eu estou sentindo graça diante de Deus para liberar uma palavra, Senhor Espírito. Ainda que o decreto na sua vida seja de morte, ainda que o cenário da tua casa possa ser um cenário que não é o favorável, acredite, o Senhor vai enviar um anjo para te livrar. Amém, Deus! Eu creio! Aleluia! A fidelidade ao Senhor é não negociar os princípios. Aleluia. Os 3 não negociaram os seus princípios, se posicionaram. Lembra que eu comecei dizendo:
o Senhor deu eles propósito. Propósito dos 3, comprei ali. Porque de madrugada eu falei, por que o Senhor está me dando essa palavra se nem Daniel está nesse versículo aqui? O Senhor falou, porque o propósito de Daniel, ele começou lá atrás. Lembra? Daniel propôs no seu coração. Foi Daniel, não foi nenhum dos 3. Ele já propôs, ele provou ao Senhor. Agora vou dar os 3 se posicionar. Quando os 3 se posicionam, uma nação recebe um novo decreto. O decreto de morte cai por terra e o decreto de vida passa a estabelecer na vida. Do capítulo 3 ao capítulo 6 passam-se 47 anos. 47 anos agora vão vir um novo governo, uma nova estrutura. Nessa nova estrutura agora é Daniel provado. Está ele jogado, ele liberto lá da cova. O que acontece agora com aqueles que acusaram Daniel? A Bíblia diz que pegam eles, os seus acusadores. Só eles? Não. Pegam eles, seus parentes, suas esposas, seus filhos e jogam lá. Porque todo aquele que se levanta contra o ungido de Deus vai colher aquilo que plantar. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você glorifica o nome do Senhor. Você é ou não é um ungido de Deus? Se você for, todo aquele que se levantar contra a tua casa, a tua família, os teus filhos, eles vão colher tudo que plantar. Porque assim aconteceu com ele. Só que agora está salvo, está liberto. Aqueles que acusaram eles agora estão mortos. Acaba por aí não. Agora vem a parte mais linda. Porque o Senhor, sempre que levanta o servo dele na terra, é para salvar a vida de outros, é para dar testemunho da vida do Senhor, é para dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez. No versículo 26, o Senhor, o rei, Dário, ele agora faz um novo decreto. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante a Deus. Daniel, e ele, o Deus vivo, o Deus dele, que é imutável, para sempre, o seu reino será destituído, não será destituído, o seu domínio durará para sempre. Preste atenção no versículo 27. Ele livra fornalha e resgata cova. Eu vou falar mais uma vez para ver se você dá glória. Ele livra fornalha, ele resgata da cova, ele opera sinais e maravilhas do céu e da terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões, Deus te livrará. Deus não livrará apenas Daniel, Deus livrará a tua casa, a tua família. Fique de pé.